100 maiores descobertas da história. Biologia. Até agora vimos descobertas que revelaram a biologia no nível microscópico. Nossas próximas grandes descobertas abriram nossos olhos para a biologia do macro, os sistemas dos quais depende toda a vida. Fotossíntese. Estamos no ano de 1771. O químico Joseph Priestley conduz uma série de experimentos para ver o que acontece quando várias substâncias são aquecidas em recipientes fechados. Ele recolhe os gases resultantes. Em um dos experimentos, ele cobriu uma vela acesa com um recipiente, e a chama logo se apagou. Nas palavras de Priestley, o ar no interior do recipiente foi ferido. Curioso para ver o efeito que este ar ferido teria sobre um ser vivo, ele colocou uma folha de hortelã dentro do recipiente e a deixou ali por 10 dias. Quando Priestley foi verificar, ficou surpreso ao descobrir que a folha continuava verde. De alguma forma, o ar no interior do recipiente estava novamente fresco. Priestley supôs que a folha de hortelã devia ser a responsável por esta transformação. Mas como? Esta questão continuou sem resposta até que um cientista holandês chamado Jan Ingersoll decidiu reproduzir os experimentos de Priestley. Utilizando plantas, Ingersoll observou o mesmo fenômeno. Depois de realizar uma série de testes, Ingersoll começou a perceber o que estava acontecendo. A planta só tinha a habilidade de transformar o ar no interior do recipiente se tivesse sido exposta à luz solar. Foi uma descoberta revolucionária. Juntos, Priestley e Ingersoll haviam descoberto a fotossíntese, o processo bioquímico pelo qual as plantas captam energia da luz solar e a convertem em energia química. A fotossíntese retira o dióxido de carbono da atmosfera e a reabastece com um gás do qual depende a nossa sobrevivência, o oxigênio. O mesmo gás que Joseph Priestley descobriria 3 anos mais tarde, em 1774. Biodiversidade tropical. Nossa próxima grande descoberta não tem exatamente um descobridor. Muitos contribuíram para dar forma e expressar esta ideia ao longo de vários séculos. É a descoberta da biodiversidade tropical. Hoje é uma ideia fundamental para a nossa compreensão do mundo biológico e de nossa dependência dele. O termo biodiversidade se refere à variedade de seres vivos da Terra e suas interações com o ambiente. As florestas tropicais são a mais exuberante reserva de biodiversidade do planeta. No século XV, o explorador italiano Américo Vespúcio visitou os trópicos e escreveu em seu diário: "O que posso dizer sobre a multiplicidade de animais selvagens? Tantas espécies não podem ter entrado na Arca de Noé." Até hoje, continuamos deslumbrados pela biodiversidade dos trópicos. Calcula-se que cerca de 50% de todas as espécies do mundo vivam nas florestas tropicais, em uma área que ocupa apenas 2% da superfície terrestre. A floresta tropical amazônica brasileira possui mais de 500 espécies de árvores em uma área de pouco mais de 6 km². Compare com a área total dos Estados Unidos e Canadá, que juntos possuem apenas cerca de 700 espécies de árvores. Mas por que a descoberta da biodiversidade tropical é tão importante? Porque ela não apenas oferece aos cientistas uma melhor compreensão dos sistemas naturais, como os ajuda a aproveitar uma extraordinária gama de recursos que atingem nossas vidas todos os dias. Da produção de mais alimentos a melhores produtos industriais, até o desenvolvimento de novos medicamentos.
Por exemplo, muitas das mais promissoras drogas contra o câncer vêm de plantas encontradas nas florestas tropicais do mundo. Mas estes benefícios cobram um preço alto. Os cientistas calculam que a perda da biodiversidade tropical está acontecendo a um ritmo alarmante. Milhões de hectares de hábitats foram devastados. Inúmeras espécies foram extintas. Se o desmatamento se mantiver no ritmo atual, todas as florestas tropicais podem desaparecer até o ano de 2030. Esta extinção acarreta consequências de longo prazo. Porque, como revela nossa próxima grande descoberta, todos os sistemas biológicos da Terra e as comunidades que deles dependem estão conectados. Ecossistemas. A grande seca da década de 1930. Depois de anos de estiagem, o antes fértil meio-oeste norte-americano se tornou uma terra estéril. Sem chuva, os fazendeiros continuaram a lavrar e a plantar, na esperança de que os nutrientes da terra, de alguma forma, retornassem. Mas seus esforços só pioraram a situação. O solo arável se transformou em pó, e os ventos o carregaram. Para o ecologista britânico Arthur Tansley, a tempestade de areia que assolou os Estados Unidos foi uma prova da visão estreita de cientistas e do público em geral sobre o mundo físico e biológico. Eles não entendiam a dinâmica do ambiente como um todo. A perspectiva de Tansley ajudou a explicar a causa e o efeito de fenômenos como este. Ele defendia um novo conceito, que chamou de ecossistema. A palavra é muito simples, é compreensível para uma pessoa comum. Pode ser aplicada com eficiência, mas também possui significado científico no sentido de integrar ideias de diversas ciências. Para entender o impacto da ideia de Tansley, eu conversei com o ecologista Frank Gawley, no Jardim Botânico de Athens, no estado da Geórgia. Por que este termo foi uma mudança revolucionária no pensamento? Naquela época, o trabalho ecológico se dedicava mais à descrição da natureza. Na abordagem sistêmica, vamos mais longe, fazemos experiências, procurando padrões que se repetem numa enorme variedade de locais e espécies. E levantamos teorias sobre a forma como ocorrem e se podem ser testadas. Isso levou a ecologia ao mesmo patamar da física, química e biologia molecular. Então Tansley pegou a palavra sistema e aplicou nos estudos ecológicos. Ele tentou transmitir a ideia de que a ecologia é parte de uma hierarquia de sistemas físicos com o universo em uma ponta e o átomo na outra. E o sistema solar estaria no meio disso. É isso. E aqui embaixo seriam os ecossistemas, Aqui tem uma coisa que quero mostrar para você. A quantidade de lama que você vê no rio agora se deve à erosão da terra cultivada rio acima. Essa é uma oportunidade de ver o que seria um ecossistema definido fisicamente por Deus, bem na nossa frente. É um campo inundado? É isso mesmo. Ele recebe água do rio Oconee. Periodicamente chove muito por aqui. O rio transborda e sua água chega até essa área aqui, Estaríamos debaixo d'água durante uma enchente, supostamente. No passado, isso aqui era uma floresta. Está vendo os vestígios das árvores, mas por causa da enchente e da persistência dessas inundações, as raízes não conseguiram respirar e as árvores morreram. Dá para ver, olhando ao redor, como é bela a floresta em recuperação e sua forma. Estudamos isso em profundidade, usando uma abordagem ecossistêmica.
Agora, somos capazes de discutir como recuperar os sistemas ecológicos dessa região, manipulando as mesmas espécies e o ambiente para acelerar o processo. E é um passo muito positivo porque podemos reconstruir a natureza para atender certas necessidades humanas, de forma que funcione e se mantenha com sua própria energia solar. Energia solar. A energia solar, que move todos os ciclos e tudo mais. Nossa jornada pelas grandes descobertas da história da biologia revelou a incrível diversidade da vida na Terra e nos deu uma noção de como esta vida funciona, do ciclo de vida da menor célula aos sistemas que comandam todo o funcionamento do planeta. Mas uma percepção que se destaca sobre todas as outras é esta: a busca de mais descobertas sobre a vida nunca termina. Esta jornada continua para sempre.